Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Tatiana e esse é o segundo vídeo do canal. Gente, conforme prometi no vídeo anterior, nesse vídeo eu vou falar para vocês as 10 perguntas que eu julgo necessárias antes de se alugar um box. Para vocês aqui as 10 perguntas que eu acho que são necessárias, lembrando que não é uma máxima, tá? Isso são baseadas nas minhas experiências. Então vamos, sem muita enrolação, iniciar. Gente, a primeira pergunta que eu acho necessária se fazer antes de alugar um box, um espaço, é sobre o valor, né? O valor é extremamente necessário você saber o valor do aluguel que você vai pagar. E dentro desse valor você perguntar se tem acréscimos. Sim, acréscimos, tá? Como funcionam esses acréscimos? Acréscimo, gente, eu falo mais no final de ano, tá? Porque as galerias pelas quais eu passei e algumas que eu também fui lá conhecer, né, saber do funcionamento, elas cobravam aí uma taxa no final do ano, tá? Então você vai pagar o seu aluguel ali os 11 meses e chega dezembro tem um acréscimo. Em porcentagens eu não sei muito bem, mas na primeira galeria que eu tive box, eu pagava R$ 1.500 de aluguel. E no final do ano ela foi para 1.800, tá? E a segunda galeria eu pagava 950 e ela foi para 1.100, tá? Então teve um acréscimo aí no final de ano. E o que eles alegam, né? É que tem um aumento de horário de funcionamento, né? Que realmente tem um acréscimo aí normalmente de 2 horas a mais no funcionamento do espaço, do lugar, da galeria. E também que eles aumentam a quantidade de funcionários, né? A segunda pergunta, gente, o contrato. Eu vi lá que a galeria não se responsabilizava por absolutamente nada, gente. Nada. Nem dinheiro roubado, nem se em caso de incêndio, em absolutamente nada. E aquilo me deixou bem preocupada. A terceira pergunta, gente, horários e dias de funcionamento. Mas, Tati, quando eu for alugar o box lá, ele fala pra mim que é de horário X até o horário Y. Ok. Mas e nos feriados? Em datas comemorativas, como que funciona isso? Não foi me passado no primeiro box, na primeira galeria que eu passei, não foi me passado, por exemplo, que feriados não abriam, outros abriam 3, 4 horas. Então ficou aquela coisa meio perdida. Todo feriado a gente tinha que ficar perguntando: esse vai abrir? Não vai abrir? De que horas que é? De que horas que não é? Isso era meio chato, porque você faz um trabalho com seus clientes, você tem que pensar nos clientes, obviamente. Então o cliente pergunta: vai funcionar tal dia? Aí eu ficava assim, aí eu já cheguei a falar: sim, vai funcionar normal. E aí chegava no dia, ou normalmente eles falam um dia antes, né? Olha, amanhã a galeria vai funcionar de tal horário até horário, com horário reduzido. Ou então, gente, no feriado de dia tal não vai funcionar. Então a gente sempre ficava perdida. O que eu fiz na segunda galeria? Já cheguei já com o pé na porta. Funciona qual dia, tal dia, os feriados que vão funcionar, de qual horário que abre nos feriados, não abre, nananana. E já fiz mais ou menos um planejamento, né? Eu fiz um planejamento dos dias dos feriados. Então, quando a cliente me perguntava se ia abrir, se não ia, qual horário que ia abrir, qual horário que ia funcionar, eu já sabia. Isso facilita demais, tá? A quarta pergunta, gente: benefícios que a galeria oferece. Fazendo um comparativo de novo, tá, gente? Na primeira galeria, nós alugávamos, né? Eu aluguei, paguei o valor, pagava o valor mensal, né, do aluguel. Só que nessa galeria, por exemplo, não tinha cozinha, tá? Não tinha geladeira. Tinha banheiro, mas eles não ofereciam papel higiênico, não ofereciam água pra gente beber. E aí o que acontece? Como foi a primeira galeria, o primeiro espaço que eu aluguei, pra mim era normal aquilo ali, né? Então eu tinha que comprar, eu e os outros, né? Nós tínhamos que comprar o papel, cada um tinha o seu papel higiênico, né? Que é importante. Nós tínhamos que, como não tinha geladeira, quem levasse comida tinha que ficar com essa comida
guardada dentro do box. Já na segunda galeria que eu aluguei, era totalmente diferente. Tá? Nessa galeria tinha uma cozinha, igual cozinha de casa. Tinha armário, tinha talheres, tinha copo, tinha prato, geladeira, micro-ondas, sabão, detergente para lavar louça, né? Escorredor para lavar louça. Tinham 2 micro-ondas, né? O banheiro, tinha banheiro feminino e masculino. Eles ofereciam ali o sabão, né? Sabão, sabonete para você poder se higienizar. Eles ofereciam lá o papel, tá? Então, assim, tinha a toalhinha de papel também para você secar as mãos. Então, já foi totalmente diferente. Entende o porquê que eu coloquei essa pergunta aqui? Que eu julgo necessário, eu julgo interessante, importante. A quinta pergunta, gente, eu coloquei aqui mercadoria. O que significa isso, mercadoria? É importante você perguntar para o administrador o que você pode vender. Se você pode vender marcas originais, como que funciona? Se você pode vender réplicas, né? Como é que funciona? Porque nem todas as galerias aceitam, viu? Réplicas, a maioria não aceitam lá. Todas que eu passei não aceitavam. Já nessa mercadoria, eu já puxo a sexta pergunta, que é assim: eu posso vender o mesmo nicho que o meu concorrente, que o meu vizinho, tá? Então, o que significa isso? Se eu posso vender o que o meu vizinho vende. Normalmente também nas galerias, as pessoas no Brás, vou falar pelo Brás, vendem muito jeans. Todo mundo quer abrir um box de jeans, porque jeans, gente, ela vende sozinho. Então, todo mundo quer abrir box de jeans. Então, a maioria das galerias já não aceitavam mais pessoas vendendo jeans. Então, existem algumas galerias que, por exemplo, não aceitavam jeans, não aceitavam modinha. Tá? Modinha é o que? É cropped, sainha, roupinha de balada, né? Essas pecinhas, né? Não aceitavam. Porque a concorrência era muito grande. Então, eu já entrei em galerias que em um corredor só tinha ali 3, 4, 5 boxes de jeans. Aí você me fala, Tati, mas tem espaço para todo mundo? Tem espaço para todo mundo. Mas quanto menos concorrência dentro de uma galeria, melhor para você, mais fácil para você vender. Na galeria que eu estava, por exemplo, na última galeria que eu estava, gente, tinha modinha. Eu cheguei lá primeiro com estilo de modinha, né? Peguei umas marcas aí conhecidas e tal. Quando eu saí, já tinha assim, só nesse corredor, umas 5 lojas vendendo as mesmas coisas que eu. Aí vira uma guerra de preço, aí vira uma guerra de fornecedor, né? Vira uma guerra daquele que quem pode mais chora menos. É muito chato, sabe? Vai por mim, é muito chato você montar a sua loja, você montar os seus manequins e aí você sai e você deixa tudo arrumadinho. No dia seguinte que você vai olhar, tem 2, 3 lojas com as mesmas peças que você. É importante você perguntar na galeria se você pode vender o mesmo que o seu vizinho está vendendo. Se a galeria autorizar, beleza. A 7ª pergunta, gente, aqui: como funciona o trabalho de divulgação? O porquê que eu falo? Porque hoje tem, né, as influencers, as blogueiras, as moças que vão gravar os vídeos lá no Brás, né, que ficam falando das lojas e tal. Então, tudo aquilo ali, gente, é contratado, a maioria, né, contratado das galerias, né? Então, a gente pedia pra eles, falava, pô, anuncia a nossa galeria. Eu ficava numa galeria próximo da estação do Brás, e assim, era muito raro você ver uma blogueira, uma influencer ali em cima, sabe? Quem conhece o Brás sabe. Ali naquele furdúncio ali, é muito difícil você ver uma blogueira, uma influencer. Por quê? Os grandes shoppings sempre contrataram, sempre faziam trabalho de divulgação. E facilita demais pra gente que tem loja dentro dessas galerias. O porquê? Porque a blogueira, a influencer, ela não é contratada para fazer coisa de um box. Ela é contratada da galeria. Então, ela chega e fala, hoje eu estou na galeria X e vou apresentar as mercadorias para vocês daqui. Aí ela passa no seu box, no meu box, box do vizinho, box lá, nananana, vai falando o seu preço, vai falando o seu nome, vai dando o seu Instagram, vai dando o seu telefone. Assim, pro final, que eu já tava para sair, no final do ano passado,
Eles contrataram uma influencer aí muito forte no mercado. Gente, eu tive que contratar uma pessoa para trabalhar comigo. Eu tive que contratar, de tanta procura que teve. Mas assim, a galeria demorou muito para fazer para entrar nessa era, né? Assim, pergunta lá, como que é o trabalho de divulgação de vocês na internet? Vocês fazem isso? Não fazem? Porque através dessa perguntinha, aí você vai saber qual caminho que você também tem que tomar para você poder divulgar sua loja. Sim, gente, porque também não adianta você sentar lá e ficar lá. Não adianta. Mas tem gente que é tímida. Tem gente que não consegue gravar vídeo, não consegue falar nos stories. E se tem esse trabalho de divulgação já feito pela galeria, já é mais do que meio caminho andado. Porque o trabalho que você deveria fazer, a galeria paga para essa pessoa fazer. Entenderam? Então, assim, a gente estava tão no desespero de chamar uma influencer, de falar para a influencer, ir até a galeria e fazer lá, né, o merchan, o marketing da galeria, que teve uma reunião onde nós nos propusemos a pagar a influencer. Tinha uma delas que cobrava R$600 pelo dia de trabalho. Tinha mais de 150 lojas. Dá o que para alguém? Dá quase nada para ninguém. E o retorno é muito bom. Então pergunta, tá? Como funciona o trabalho de divulgação da galeria? A 8ª pergunta. Essa pergunta aqui você pode achar que é besta. Você fala assim, Tatiana, nada a ver. Mas vai por mim. Já vi muita briga, muita discussão por causa dessa pergunta aqui. Eu posso contratar um puxador? Puxador, para quem não sabe, são aquelas pessoas que ficam nas portas da galeria, com peças na mão, chamando para sua loja. Eu posso contratar? E a galeria vai falar sim ou não. Por que eu tô falando isso, gente? Porque eu contrato um, você contrata outro, o fulano contrata outro, o Beltrano outro, aí fica aquele monte de puxadores na porta. Pode dar certo, como pode não dar. E eu já vi as duas experiências, já tive as duas experiências. Uma deu muito certo, pela organização, e a outra era briga todo dia, era tiro, porrada e bomba. Tinha muitas e muitas pessoas que deixavam de entrar na galeria por conta daquela muvuca ali na porta, daquele pega-pega de puxador, a pessoa falava, cara, eu não vou nem entrar aí, que a porta já tá assim, imagina lá dentro. Então eu também já participei, já teve outras reuniões de alguns querendo puxadores, outros não. E no final de tudo, a galeria decidiu que não iria ter mais puxador. Outra galeria não podia ter puxador homem, só mulher. Entenderam? Então é assim, é importante. Parece que não, né? Mas é importante. Se você tem um interesse um dia de ter um puxador para te auxiliar ali, né? Chamar os clientes para sua loja, eu considero importante você perguntar. Agora eu vou falar para vocês então a nossa 9ª pergunta, tá? Aqui eu coloquei assim, pandemia. Gente, nessa nova fase aí das nossas vidas, né? A pandemia, ela veio aí e ela conseguiu, aspas, acabar com muitos comércios, né? Principalmente os pequenos. Não é novidade nenhuma, a gente assistiu aí nas televisões, nos jornais, né? As pessoas que tinham comércio e aí a pandemia veio, tiveram que fechar as portas, enfim. Mas por que eu coloquei pandemia aqui? É legal vocês perguntarem como que funciona em relação à galeria, tá? Como que funciona o funcionamento, os horários, né? Datas e horários. E como que funciona também em relação ao aluguel, tá? Sim, gente, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque quando foi em 2020, que tava ali o auge mesmo da pandemia, né? Tinha algumas galerias que, mesmo fechando as portas, o aluguel continuava correndo, rodando, entendeu? Então, assim, galeria fechada por causa da pandemia, né? Porque parou o Brasil todo. E mesmo assim, algumas galerias continuavam cobrando o aluguel. Algumas o aluguel fechado,
100%, outras 80%, outras 50%, outras 30%, mas cobrava alguma coisa. E vamos para finalmente, a nossa 10ª pergunta, tá? Essa pergunta, gente, eu coloquei, já foi mais baseada em mim mesma. Se pode fazer mudanças, né? Alterações, reformas no box, tá? Ou no espaço que você for alugar. Existem galerias que não permitem você fazer absolutamente nada. Não permite você, de repente, furar a parede para colocar um painel. Não permite você colocar uma lâmpada extra. Não permite você colocar um piso vinílico para você mudar a cor do piso da galeria. A primeira não era autorizado quase nada, me autorizaram a colocar um painel com muito custo. E na segunda galeria eles já eram mais abertos, então eu coloquei piso vinílico, eu coloquei lâmpada de LED, eu coloquei o meu espelho tinha LED também. Eles me deixaram bem à vontade em relação a isso. A única coisa que eu queria fazer, eles não me deixaram, foi colocar papel de parede nas divisórias. E aí, no contrato, voltando no contrato, tá lá que você tem que entregar o box do jeitinho que você recebeu. Então ele ficava com medo de repente eu colocar papel de parede e aí vou sair, e aí eu vou sair mesmo, fica desse jeito. Então é muito importante também vocês perguntarem aí se eles são abertos às mudanças, eles autorizam essas mudanças. Também parece uma perguntinha meio bobinha, mas que principalmente para as mulheres, né? Não sei assim, mas eu gostava de deixar minha loja bem arrumadinha. Muitas pessoas chegavam lá e falavam assim, nossa, sua loja tem cara de boutique. E, enfim, então é importante você perguntar se é autorizada as mudanças dentro do seu espaço, tá bom? Bem, gente, essas foram as 10 perguntas que eu lembrei, né, e que eu julgo necessárias, assim, vocês fazerem. Lembrando que isso aqui é só perguntinhas para vocês clarearem as ideias, né? Como eu falei, vocês de repente têm outras dúvidas, outras perguntas, mas é muito importante que você faça, tá? Não deixe de fazer. Quando você for fechar o box, não fica com ansiedade, vou assinar aqui louca porque eu quero pegar a chave e sair doida igual eu saí, não, tá? Tenha paciência, tenha calma, pense, pesquise, porque lá na frente vocês alguma dessas coisinhas aqui vai pegar vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ficou até agora aqui comigo, que você gostou, né? Então, se possível, você deixe seu like. Deixe nos comentários as dúvidas que vocês tiverem, que eu prometo responder, tá? Curtam muito esse vídeo aí, pra eles poderem ser aí divulgado para outras pessoas. E até o próximo vídeo, gente. No próximo vídeo, eu vou gravar aí os 5 erros e os 5 acertos que eu tive quando eu aluguei meu box no Brás, tá bom?